Eu vou falar agora com vocês de dois outros assuntos que são de extrema importância e vão ser o diferencial na hora de nós acharmos certos defeitos. O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de frequência elétrica. O que é frequência? A frequência é a quantidade de vezes que alguma coisa acontece em um segundo, no caso. Existem outras formas de medir frequência, mas a que nós mais utilizamos, que é o Hertz, ela significa que é a quantidade de vezes que uma coisa acontece em um único segundo. Então vamos voltar aqui para a ideia da energia alternada, por exemplo. Nós temos aqui, vamos colocar aqui a voltagem, e aqui no caso seria o tempo. Aqui ela começa negativa, cresce positivo, desce, sobe. Então, aqui ó, positivo, negativo. Desse ponto aqui, até ela descer e começar uma nova subida, eu vou até colocar com uma outra cor aqui. Ó, desse ponto até esse ponto, eu tenho um ciclo. Esse ciclo, nós temos um período. Nós chamamos de período quando a energia ela começa, ela aparece aqui, digamos assim, completa o seu ciclo, né? Ou seja, aquela rotação do motor. Quando ela completa uma volta, digamos assim, começa a nova subida, ela completou o que a gente chama de período. Então aqui nós temos um período. Aqui, ela começou de novo aqui e vai descer, voltou para essa parte aqui, nós chamamos de outro período também. Então, a quantidade de períodos que acontecem em um único segundo, a gente chama de frequência. Então, daqui até aqui, eu tenho 1 Hz. Ou seja, em um segundo, a energia começou, atingiu seu ponto máximo, desceu, atingiu o ponto mínimo, e quando ela começou de novo, ela encerrou esse ciclo. Então, daqui até aqui, eu tenho a frequência, então eu tenho 1 Hz. Quando eu falo que na nossa rede elétrica nós temos de 50 a 60 Hz, eu quero dizer que em um único segundo, essa ida e volta, digamos assim, ela aconteceu 60 vezes. Então, nesse período aqui de tempo curto aqui, ela foi e voltou 60 vezes. Então, ou seja, ela, nesse mesmo período aqui de tempo, ela fez esse ciclo 60 vezes. Então, ela gerou uma ida e volta contínua 60 vezes em um segundo. Então, quanto maior for a frequência, mais ciclos, né, mais períodos ela vai executar em um único segundo. Então, isso traz um volume enorme de transmissão de elétrons de uma vez, que consequentemente gera calor também, que nós vamos ver mais para frente. Então, a frequência é a quantidade de vezes em que um ciclo ou período acontece em um único segundo. Aqui nós falamos de energia alternada, nós também temos frequência em energia contínua também. Na energia contínua, como eu disse para vocês que elas não se cruzam, seria no caso, ela estaria aqui transmitindo, mas às vezes ela pode se perder, depois ela pode também subir. Nós chamamos de energia contínua pulsante, quando ela desce e volta aqui, mas ela não cruza o eixo zero. Ela pode, por exemplo, começar com 1.5 volts, por exemplo, cair para 1 volt, depois subir de novo, ficar nessa de 1,5, mas ela nunca cruza o eixo zero. Então, eu vou fazer um traçado aqui. Aqui eu cheguei ao primeiro período dela, que é do início daqui até aqui. Então aqui eu tenho, digamos, um período, e a quantidade de repetição desses períodos em energia contínua também vão formar a frequência que nós damos o Hertz. E o último conceito que eu queria passar para vocês na aula de hoje, que também é bem importante,
é a questão da onda, que essa onda elétrica, nós falamos aqui sobre a transmissão de energia elétrica, nós falamos aqui, temos um desenho aqui, seria assim, um mundo perfeito, né? No perfeito, os elétrons se deslocariam assim, né? Bonitinho, em ordem, formados assim, direitinho, só que não é o que acontece. Esses elétrons, normalmente, eles são transmitidos de forma, digamos, ondulada, ou seja, quando é energia alternada, eles são transmitidos assim, né, digamos assim, aí atinge um ápice aqui, aí depois eles descem, botássemos aqui um eixo, né? Aqui no caso negativo, né? Negativo, 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 aí depois de novo o Sol é positivo, até fazer aqueles ciclos. Eles se deslocam assim dentro de um fio, digamos assim. Então, eles se deslocam assim dentro de um fio, então se deslocam assim milhares de vezes, né? Dependendo da frequência, então eles se deslocam assim dentro dos fios. Esse primeiro formato de onda que a gente tem, que é a onda comum na natureza, é uma onda que ela não é gerada em laboratório, ela é muito comum e fácil de se encontrar. A nossa voz, por exemplo, ela é gerada dessa forma, por exemplo, ela é uma energia que nós chamamos de energia senoide. Essa energia nós chamamos de energia senoide. É mais comum de nós encontrarmos na natureza e também na energia alternada. Essa forma de onda é chamada de senoide. Então, essa é mais comum da gente encontrar. Outra forma que nós temos também é chamada de onda quadrada. Onda quadrada, como o próprio nome sugere, é muito comum a gente encontrar energia contínua. Então, se nós fizéssemos aquele mesmo desenho, essa onda quadrada, ela começa em um nível, atinge um outro nível, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ela também é transmitida de igual forma dentro do fio, dessa maneira. Ela zero atinge um nível, ou então um nível mais baixo, né? Um nível mais alto, fica dessa forma aqui. Nós temos também a onda chamada de onda dente de serra, que, como o próprio nome sugere, essa onda dente de serra, ela é transmitida de maneira que lembra bastante as serras de um serrote ou de uma serrinha assim. Então ela tem uma transmissão, digamos, de maneira diagonal, ou seja, ela já atinge muito rapidamente um nível mais alto, depois ela volta para o nível inicial, ela dá vários saltos, vários pulsos, né? Então ela é como se fosse uma batida de coração, né? Pulsante, ela dá vários picos, né? De ida e volta muito rápidos. Então esse tipo de onda é muito comum em rádios mais antigos, rádios de válvulas que tinham antigamente, e alguns tipos de transmissão de TV que eu falo, as TVs analógicas. Então ela tem muito facilmente essa transmissão dessa onda dente de serra. Existem outros tipos de onda, mas como a gente não vai abordar nesse treinamento aqui, eu posso até complementar mostrando para vocês numa outra parte, mas o que eu queria passar para vocês é para vocês terem uma ideia dessas formas de onda que existem e que das formas assim, mais fáceis de a gente conseguir enxergar isso. Eu vou tentar mostrar para vocês, dentro de um vídeo ilustrativo ou de um osciloscópio, como é que nós vemos esse tipo de onda dentro dos aparelhos eletrônicos. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Peço que vocês que curtam o canal, se inscrevam, marquem o sininho de notificações e comente o que você achou dessa aula. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até a próxima.